Então, agora ficou muito fácil, né? Eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou deixar desta forma aí, pra gente saber aqui a nossa div. Vamos fazer o seguinte. Dentro da nossa div ainda, vamos criar mais outra div. Como a gente tem o nosso box lá, eu quero que essa div agora, ela ocupa todo o nosso box inteira. Então, eu vou colocar desta forma. Então, a altura vai ser o que? Tem que ser tudo, né? Então colocamos full desta forma. Eis a questão. Agora a gente pode começar a trabalhar. Eu já vi que também que aqui é ter aqui text para ele ficar no centro. Vamos fazer o seguinte. Esta div vai receber um H5 para a gente poder colocar um título lá. E esse aqui pode ser, como a gente colocou, sapatos, né? Lá na nossa lista. Ok, beleza. Agora a gente também pode colocar outras coisas aqui, né? Então a gente pode colocar, já tem o título, vou colocar um parágrafo. Este parágrafo, ele vai receber uma classe, podemos colocar truncate. Então, primeiro classe, vamos colocar truncate. Este truncate também vai ter um hover, que vai ser 2 pontos. Vamos colocar o white na cor white, não é isto? Space, desta forma, traço normal. Posso colocar um título, vou colocar assim, doces, né? Para que o nosso projeto saia doce. Vamos colocar mais parágrafo para a gente poder verificar. O parágrafo aqui a gente pode colocar descrição para este parágrafo, né? Só que vou pôr assim, descrição. Bom, já dá para a gente visualizar esta div lá. Vamos verificar. Já temos aí, né? Olha lá, sapatos, doce, descrição, tudo no centro. Ok, se você quiser modificar, colocar aqui, por exemplo, left, né? Vai ficar cá na esquerda, verificamos e tá lá. Mas não é o caso, eu quero no centro, certo? Então, simplesmente center. Uma coisa que eu observei é que a gente precisa de pôr descrição e tudo mais. Essa imagem vai ficar um pouco pequena aqui dentro. A gente pode colocar uma certa altura para ela, para ficar mais bacana. Então aqui eu posso colocar desta forma. A altura a gente especifica desta forma. Vou colocar uns 200 pixels para verificar se vai ficar bacana. Vou fechar desta forma. Verificamos. Vamos ver que isso aí ficou mais compridinha. Tá bom aí, né? A gente pode colocar. Tá ótimo aí. Bom, vamos criar outra div. Vou colocar aqui uma flex. E vamos fazer o seguinte. Esta flex a gente pode colocar ela também um space between, ou seja, justify traço between. Vamos colocar também um span nela para a gente poder trazer o nosso título, né? Ou seja, o nosso preço. A gente precisa do preço e colocar um botãozinho ali para prosseguir com a compra, caso a gente queira este produto. Então, a gente pode fazer o seguinte: este spam, a gente também tem que pôr uma classe para ele, para a gente poder manipular isso aí. Esta classe dele, eu vou colocar o texto, por exemplo, traço, eu vou colocar blue. E a opacidade dele, vamos colocar uns 200 por aí afora. Creio que vai ficar legal, não é isto? E assim a gente pode colocar um preço aqui já. Neste preço a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar, vamos colocar aqui qualquer preço, só para a gente ter uma ideia, entre aspas simples, eu vou colocar aqui uns 400. Vou dar espaço aqui também, desta forma, que aí vocês vejam ali com facilidade. Aqui e a div eu fecho aqui. Bom, para isso daí a gente precisa também pôr a nossa currency, né? Eu já expliquei isso aí em vídeos anteriores. Então, ainda dentro aqui, dá espaço pipe
espaço, certo? O nosso currency, a nossa currency, aqui você configura ela da forma que queira. Eu vou deixar simplesmente desta maneira, que vai trazer o dólar aí normal. Ainda dentro aqui do nosso spam, a gente pode fazer o seguinte, não, a gente vai ter o botão fora do spam, senão ele vai ficar colado lá. Nesse spam aqui eu posso fechar ele aqui agora desta forma, ok. Vamos trazer um botão lá que vai ser o nosso carrinho, né? Só que para isso daí eu também preciso trazer o nosso ícone dentro do botão. Então o nosso match traço icon vai receber a classe. A gente tem a classe do nosso carrinho, né? Mas a gente também tem que pôr uma cor nele, né? Esta cor pode ser o text dele, vai ser desta forma. Então, text eu vou colocar um green, por exemplo, traço. A opacidade vou pôr 200 também. E este carrinho vai chamar o nosso shopping desta forma, underscore cart, que é o nome do ícone, né, pessoal? Será que isso daí funciona? Vamos verificar. Ah lá, trouxe aí. Então, ficou muito claro aqui, né? Então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos colocar aqui uns 600. Vamos voltar e ficou aí, perfeito. Ok, tá bom aí, né? Tá bacana. Agora vamos entender aqui este layout que eu coloquei aqui. Bom, por padrão, ele vai trazer 3 produtos aqui por cada linha, que foi o que a gente configurou lá, e isso aí está em vídeos anteriores, ou seja, não sei, mas já foi explicado isso aí. Então, quando eu clicar na primeira aqui, ele vai simplesmente trazer um produto abaixo do outro em cada linha. Se eu clicar no do meio, a gente colocou 3, vai trazer 3. Se eu clicar no último que a gente configurou como 4 produtos, vai ter 4 produtos aqui. Então, um aqui, 2, 3, 4 aqui em cada linha. Então, vocês entenderam agora o que eu estava planejando lá atrás, e agora já está tudo pronto aqui. Então, basicamente, é isto aí. Para que eu chame isto aqui, observe, tá? Para que ele fique configurado, todas as vezes que eu executar minha aplicação, traga os 3 que a gente planejou, a gente tem que chamar isto aqui cá no nosso produto aqui. Cadê ele? Produto Box Componente. Não aqui, mas sim aqui. Então, todas as vezes que ele carregar, eu tenho que criar aqui um output. Lembra que eu já expliquei sobre isso aí, né? Então, mas eis a questão, eu quero agora inserir e não tirar fora da nossa classe, fora do nosso componente, né? Então agora entra o nosso input em vez de ser o output, tá? Então simplesmente é só colocar isso aí. Vamos fazer a certeza que ele tá importado lá em cima. Opa, vamos aqui. Pronto aí. Então, observe, se eu levar o mouse aqui, ele mostra aqui, ó. Opa! Ali, ó, fix, potent fix, né? E traz aqui, ó, update from Angular. Ah lá, ele já colocou lá pra gente. Então, simplesmente isso aqui. Vamos fazer o seguinte, eu quero que ele seja o full que with mode, que seja igual a falso. Já vou passar ele como falso aqui, ponto e vírgula. Então, basicamente, eu estou dizendo aqui, se eu executar a minha aplicação, que o full, a caixa cheia, o modo dela seja falso, porque ele vai iniciar como 3 produtos na nossa homepage, para que vocês entendam. Só vai mudar aquilo ali se eu clicar aqui, certo? Ó, pum, pum aqui. Então, se eu clicar aqui, traz 1, 3 e aqui 4. Então, quando eu executar 3, se eu clicar aqui
para trazer um produto, eu quero que ele ocupa muito espaço aqui, para não ficar aquela coisa feia aqui, certo? Então, basicamente, é isso aí. E assim para 3 e para 4. Ok, para isso aí, eu tenho que fazer o seguinte, qual é o objeto aqui? Então, copiamos aqui e vamos retornar cá para o nosso... Então, lembrando aqui, eu só quero que ocupe a minha página, que seja o tamanho do nosso modo aqui, se tiver um produto só. Então, a gente tem que vir cá na nossa home, aqui, né, onde é que a gente traz a nossa row altura aqui. Então, nesta caso aqui, o nosso título, a gente tem o nosso título, a gente chamou o nosso componente. Então aqui eu tenho que especificar para ele se ele só vai ocupar a nossa tela. Opa, Ctrl o V. Se, né? Então, se a nossa coluna for alterada, a gente já criou essas variáveis. Observe aqui, ó, que eu já expliquei sobre isso em vídeos anteriores. A gente criou variáveis para trazer estas medidas dinâmicas, né? Então, passamos aqui, vai ser igual. Então, vai ser igual que a nossas colunas, simplesmente, então, chamamos aqui a nossa variável, se for igual o que? A um produto. Se for igual a um produto, aí sim ela expande. Se não for, que permanece as 3 padrão que a gente fez em vídeos anteriores. Entenderam isso aí? Eu estou tentando aqui passar o máximo que eu posso aqui para vocês entenderem isso aí, beleza? Certo, pessoal? Então, dá para a gente testar isso aí, se estiver tudo certo até aqui. Então, observe que está aqui. Se eu vim aqui, a gente planejou uma, né? Observe que ele já pulou cá para o meio da nossa linha, certo? Assim, quando eu clicar em 3, ele vai trazer 3 aqui, e em 4 ele vai trazer 4 aqui. Observe que ela posiciona aqui para caber 4 aqui. Se eu clicar para cá, observe que ela deu um salto para cá, para caber 3 aqui, comportar bem bacana, e se eu levar uma, ela vem até aqui, beleza, pessoal? Entendido está aí? Então, bacana, perfeitamente. Agora, deixa eu voltar aqui, porque isso é muito importante. Quando eu levo observou que ele veio ao meio, mas eu quero que ele expande aqui para não ficar esse trem aqui muito pequeno aqui no meio do nosso formulário, né? Fica ridículo isso aqui. Não fica, então, como a gente planejou, ela tem que pegar o nosso formulário. Então, simplesmente aqui, observe que a gente está chamando o nosso objeto lá que a gente criou, a nossa variável, e setando a nossa variável. Então, ele vai fazer o full ali, ele vai expandir todo ali, simplesmente se eu clicar no meu botão que está especificado como uma imagem só, que é este aqui, tá? Então observe que ela está aqui, só que ela não expandiu aqui ainda. Por quê? Porque eu tenho que setar o padrão da classe do nosso box aqui. Então, ele recebendo aqui, ele vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma classe, que esta classe vai ter a largura full aqui desta forma. Eis a questão, será que isso aí vai funcionar? Se eu vim aqui e clicar aqui, observe que fica profissional, fica uma coisa muito bacana, e é por isso aí que eu te peço o seu gostei, o seu joinha, compartilhe nas nossas redes sociais, deixa a sua inscrição aí, que projeto como este aqui é muito bacana aí, totalmente gratuito para vocês, tá bem? Então, bacana aí, do jeito que está funcionando, do jeito que a gente está projetando aqui, né? Então, perfeito. Não tem nada que discutir sobre isso aí. Ok, beleza, até aí. Questão agora também, a gente tem que pensar numa coisa, certo? Como quando eu clico aqui para ter só um aqui, ele está expandindo todo o meu box, mas a imagem não tá. E outra, a gente tem que pensar que
a descrição do produto pode ser muito grande, que ter muito caracteres. Então ficar aqui aquele monte de letra aqui no meio vai ficar feio. Então o que a gente pode fazer? O box pode continuar assim, esta imagem pode jogar para a esquerda aqui e os textos também para a esquerda. Depois a gente manipula, né, um evento. Quando eu clicar aqui, se o texto vão bater aí, se ele for muito largo, blá blá blá, a gente vem aproximando. Vamos aqui, vamos entender. Basicamente é simplesmente melhorar este método aí, já pensando lá na frente, se caso tem alguma coisa maior do que o necessário. Então a gente tem que ir desenvolvendo e pensando tudo nisso, tá, pessoal? Então vamos fazer o seguinte: se o auto size aqui não, vamos fazer o seguinte. Aqui no nosso produto box component, vamos fazer o seguinte. Observe que o texto está no centro, né? Mas se eu colocar aqui uma classe, vamos colocar o seguinte. Vamos aqui, só pensar, não dá certo, né? Vamos fazer o seguinte. Então, se houver alguma coisa, eu vou colocar assim, class. Vamos fazer o seguinte, vai ser igual a isto aqui. Então, eu tiro isto, Ctrl G, opa, Ctrl C ou X e vamos jogar para dentro. Pum, aqui. Não precisamos disto aqui e isto aqui, entre aspas simples. Perfeito. Então, a gente precisa fazer o seguinte. Então, ele vai ter o texto no centro só se ele não for um produto por cada linha. Então, a variável que a gente colocou é full, se eu não me engano. Cadê? Vamos verificar aqui. Ctrl C e vamos aqui Ctrl V. Ok. Isso vai dar bode, hein? Então, o nosso box já está manipulado. Agora a gente precisa manipular a nossa imagem. Então, vamos fazer o seguinte. Então, eita, trem, só a cabeça dói. Então, a gente precisa passar as nossas medidas, né? Que merda, né? Vamos fazer o seguinte. Então, a altura a gente pode colocar como 200, se ela não for centralizar, ou seja, se ela não for só uma em cada linha, né? Agora, se ela não for igual a uma na linha, então a gente colocou a nossa full que é aqui, ó, contra o C e contra o V. Bom, aí então a gente precisa dizer que o nosso height vai receber pode ser uns 360 pixels. Por aí afora, creio que vai ficar bom. Então, ela vai receber a nossa medida, né? A cobra tá fumando. Aqui tá dando um erro. Ele disse ali, force erro, unspec token, coluna 17, blá 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 blá. Fazer o seguinte, vou pegar isso daqui, Ctrl X, e vou fazer o seguinte. Vamos colocar isso aqui, uma div, e vou jogar para dentro. Mesma coisa para aqui. Então a gente tem uma flex aqui, não é isto? Esta flex fica desta forma. Só que... Bom, eu dei uma pausa e fiz uma indentação mais ou menos aqui para a gente poder entender melhor aqui o indentamento e passar os parâmetros aqui. Bacana, mas não foi nada demais aí. Simplesmente melhorei aqui a posição dos códigos para a gente entender. Então, ficou desta forma. O que a gente pode fazer também é o seguinte. Eu estava aqui analisando isso daqui, que não vai ficar muito legal. Por quê?
Porque também se eu tiver uma descrição aqui que ela seja mais ou menos por aqui afora, aí fica estranho isso aqui também. Então o que a gente pode fazer? A gente pode jogar essa foto toda para a esquerda aqui, jogar estes títulos na frente aqui, que aí se tiver alguma coisa muito longa aqui, ele vai expandir aqui, vai comportar bacana com o nosso carrinho e o nosso botão aqui, né? Aí fica bacana isso aí. Então, pensando aqui e implementando isso aí. Então, para isso aí, eu vou fazer o seguinte: a gente já tem a nossa medida aqui, já passamos aqui, ok? Então, essa div aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Eis a questão, eu posso fazer o seguinte: deixa eu copiar só isso aqui, Ctrl o C, vou vir aqui, vou jogar para dentro. Então, ela vai receber um flex, em vez de ser texto no center. Então, vou colocar aqui flex, ok. Eis a questão. Isso, se ela não for, mas se ela for, então eu quero que faça isso aí. Ok, deixa eu dar espaço aqui, desta forma, para entender. Então, não preciso de aspas aqui agora. Ok, bom, a nossa imagem entra, ok, ela vai fazer o display. E agora eu preciso fazer o seguinte também. Vou fechar as aspas aqui, ok. Bom, perfeito. Eis a questão. Como aqui a gente está passando hover, aqui dá um trabalho, tá, pessoal? Porque a gente tem que pensar na possibilidade do erro. Porque a nossa classe, ou seja, o nosso componente já está, a nossa div já está obedecendo, a nossa imagem já está obedecendo. Agora a gente precisa pensar na div dos nossos textos. Então, como vai ficar colado aqui, porque eu estou pedindo width full, vai ficar do tamanho do nosso box. Então, o que a gente vai fazer? Eu posso também colocar, eis a questão, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui também, vou dar espaço aqui, vamos pensar aqui, a gente precisa também mexer nela. Então vou colocar, vou colocar aqui ng classe e vamos fazer o seguinte: temos que colocar algum padding aí para poder afastar os nossos textos da nossa imagem, senão vai ficar colado, não é isto? Então, vamos fazer o seguinte: abre chaves, aspas simples, já vou bater outra aí e vou fechar essas chaves aqui. E aqui dentro a gente vai configurar. Bom, eis a questão. Então, a gente precisa de padding. Então, eu vou colocar um padding no X de 8 por aí, que é na esquerda, né? Flex, para ele poder movimentar. Flex, vamos colocar colunas. Então quero que ele se espalhe por coluna. Então vamos colocar um justify between, para ele não ficar colado também. Ok, agora a gente precisa passar a nossa full, a medida full, né? Ok, já expliquei sobre isso aqui. Será que isso vai funcionar, cara? Vai dar bode. Vamos ver, vamos verificar. Se eu vim aqui, então a gente tá aqui. Vou dar um refresh. Se eu vim aqui, então... Aê, perfeito. Então tá ali, ó, sapato, doces, a descrição. Então, se for uma descrição muito comprida, ela vai obedecer todo este campo nosso aqui. Se o sapato tiver um título muito comprido, vai obedecer todo esse espaço. E por aí vai o nosso carrinho e o título aqui e a imagem completamente aqui na esquerda. Então ficou perfeito aí do jeitinho que a gente pensa, né, pessoal? Então, pessoal, vou terminar esse vídeo aqui. Te agradeço por ter acompanhado até aqui. A gente vai implementando mais aí sugestões aí na área de comentário, dúvidas, erros. Deixa o seu gostei, deixa a sua inscrição aí para que o projeto continue em andamento aí, beleza? Então, ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.